Pessoal, agora vamos falar sobre dois tipos penais. O artigo 254, que é o crime de inundação, e o artigo 255, que é o crime de perigo de inundação. Vejamos, começando pelo artigo 254. A redação do artigo 254 diz, causar inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Veja como que se assemelha às redações anteriores. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo, ou de detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Uma curiosidade tipológica do artigo 254 é que a modalidade culposa ela aparece no preceito secundário, na pena, ao invés de vir em um parágrafo ou um parágrafo único, enfim, aquilo que pudesse ser determinado. Mas essa foi a escolha do legislador e a gente aceita. Está aqui previsto a modalidade culposa. Para entender a adequação típica do crime de inundação, é importante a gente perceber que, mais uma vez, essa ação deverá causar um perigo comum, deverá atingir a coletividade e também trazer, através de demonstrações, comprovações, que houve um perigo concreto diante de uma inundação. E o que seria a inundação, Caso a inundação é quando a gente tem um alagamento, uma porção de águas tão grande que acaba atingindo tanto o patrimônio ou causando perigo de atingir o patrimônio ou a integridade física ou a vida de outras pessoas. Isso pode se dar de diversas maneiras. Pode ser que a gente tenha um alagamento, um transbordamento, pode ser que rompendo margens de rios isso seja causado, pode ser que rompendo diques, barragens, se alcance este alagamento, que seria essa inundação. Há várias possibilidades de desencadeamento de uma inundação a partir de ações como essas de ruptura. Seja de ruptura de barragens naturais, seja de rupturas que são construções humanas. E para a configuração do crime de inundação, não precisa que essa inundação ela seja violenta, ou seja, que ela tenha uma grande força de água. Pode ser que seja uma inundação lenta, que se dá por um represamento de água que, aos poucos, vai encharcando, vai transbordando e alagando o local. Ainda assim, há a possibilidade de configuração do artigo 254 se causar risco, perigo a patrimônio ou à integridade física e à vida de pessoa. Algumas distinções são importantes, no caso do crime de inundação. A primeira distinção é que, se a gente estiver diante de uma inundação que ocorra em uma floresta de preservação permanente, e isso gerar um perigo comum, o NUT, Guilherme de Souza Nutt, entende que haveria a possibilidade de concurso entre o crime ambiental e este crime de perigo comum. Mais uma vez aqui eu ressalto, pessoal, sempre que a gente está diante dessas possibilidades de concurso, sempre que a gente está diante dessas possibilidades de aplicação do princípio da absorção, isso traz divergência doutrinária, enorme divergência, não só doutrinária, mas também divergência nos tribunais. Então, a divergência jurídica ela fica instalada, porque a gente não tem uma posição definitiva para esse tipo ou para cada um desses tipos de possibilidades de concurso de crimes. Segunda distinção que deve ser feita é do artigo 254 com o artigo 161, inciso 1º do Código Penal, que é o crime de usurpação de águas ou desvio de águas. Se a pessoa ela vai lá e desvia água, ela vai lá e acaba trabalhando, acaba provocando um desvio de água para si próprio, sem que isso gere um transbordamento, um alagamento, uma inundação, daí vai responder somente pelo artigo 161, inciso 1º. Agora, se o agente, através da sua ação, cria uma situação de perigo comum,
Se no momento em que ele vai desviar a água, ele vai usurpar a água, ele cria uma situação de perigo comum, aí ele deve responder pelo crime de inundação e não pelo crime previsto no artigo 161, inciso 1º do Código Penal. O tipo subjetivo, como nós vimos, ele está presente tanto na modalidade dolosa do caput, como na modalidade culposa prevista no próprio preceito secundário, que traz esta curiosidade. Sempre importante trazer observações e reforços de raciocínio, como, no caso desse tipo penal, não há as causas de aumento que nós já vimos, que qualificam causas de aumento em alguns tipos penais, que qualificam, que majoram alguns tipos penais, como, por exemplo, no caso do crime de incêndio, como, por exemplo, no caso do crime de explosão. Entretanto, deve-se observar a aplicação do artigo 258 do Código Penal, que vai trabalhar com aquelas causas de aumento, a depender do resultado alcançado pela inundação. Se gerar morte ou lesão corporal, vai se aplicar o artigo 258, caso a morte e a lesão corporal sejam culposas. Caso a morte ou a lesão corporal sejam dolosas, ou trate-se de uma lesão corporal leve, quando o primeiro crime ele é doloso, quando se pratica inundação dolosa, mas gera uma lesão corporal leve culposa, aí a gente deve estar atento àquelas discussões sobre possibilidade de concurso de crimes, ou possibilidade de absorção, ou possibilidade de não incorrer na violação ao princípio do ne bis in idem. Além do artigo 254, que é o tipo penal, que é o crime que fala sobre a inundação, o legislador ele decidiu colocar também um outro artigo, um curioso artigo chamado perigo de inundação.